Então vamos entrar na terceira parte, né? Note que eu estou fatiando bastante para não ficar muito pesado, carregado os vídeos, tá bom? Falar sobre o Photoshop, né? O Photoshop, na realidade, ele é o nosso master, né, para tratamento de imagens, de fotografias, desenhos. Então, realmente é um. Note aqui, ó, à esquerda, você vê os ícones, são muito semelhantes ao Corel, né? Mas eles têm outras feições adicionais, mas extremamente interessantes. Então, o Adobe Photoshop é outro que para computação gráfica é fundamental. Photoshop e o nosso Corel são os dois masters, né? Tem também o Adobe Flash, né, que é para fazer vídeos, fazer pequenos movies, né? Então esse aí também esse é um pouquinho mais novo, né? Mas ele é interessante também. Mas tem outros que também você pode fazer vídeos. Hoje em dia está bem mais fácil, né? Aqui, por exemplo, eu não vou colocar exatamente o vídeo para não dar problema aqui na projeção, mas vocês notem o seguinte, aqui na realidade é um filmezinho curto, né, que ele mostra um cisalhamento simples em cima desse quartzito, né, esse aqui é um quartzito, né, com os ângulos, vê assim os grãos, né, os componentes, os grãos internos eles têm aparentemente quase não tem uma orientação bem definida, mas eu diria que ela está aproximadamente assim, oblíqua em relação ao norte, né? E esse moviezinho foi feito para mostrar justamente esse deslocamento intergranular que ocorre principalmente em zonas miloníticas, tá bom? Então é o seguinte, a gente aplica também, faz desenhos com um computador, né? Aqui no caso que vocês estão vendo aqui a questão de encostas, né? Alguns detalhes, mas note o que tem aí de interessante. Primeiro que tem a indicação, né, das partes principais, que é ressaltar, certo? Mas é um desenho extremamente pobre, né? Por quê? Porque na realidade, quando ele coloca assim, ele texturiza aqui em alguns elementos, ele faz uma texturizada para mostrar as diferenças, mas a própria cor já está texturizada. Então, no caso, quando ele coloca essa textura aqui, é uma textura oblíqua que não está adequada com o contexto geral da figura, tá? Então, essa aqui é um exemplo de um desenho feito no computador pobre, tá? Mesma coisa aqui. Isso aqui é tudo na década de 80, gente. Isso aqui foi feito na década de 80. Então, tu tem os elementos assim, muito simplificados. A gente usava muito texturas. Hoje as cores elas podem ser muito mais representativas, tá? Então, assim, outro tipo de escorregamento, né? Movimento de massa, né? Explicando o movimento de massa, assim, principalmente com a superfície encurvada, os detalhes, né? Um tipo de escorregamento circular, rotacional, tá bom? Esse aqui já melhora um pouco, mas mesmo assim a resolução dele não está boa. E outra questão, vamos lá, outra questão, se eu analisar bem, eu vejo o seguinte, que a cor mais clara normalmente ela está no centro dos corpos, né? Então, principalmente quando esses corpos são cilíndricos, né? E lineares. O que acontece aqui é que realmente essa cor mais escura aqui, ó, ela está bordejando, está correto, certo? Cor mais escura, indo para a cor mais clara, mas não tem as cabeceiras, essa cor escura na cabeceira, como tu tem o escuro aqui na ponta da seta aqui do mouse, né? Teria que ser mais escuro aqui para dar uma visualização em 3D.
como ocorre aqui, ó, certo? Como ocorre aqui. As montanhas estão bem retratadas, mas esses desenhos aí desses glaciais aí não está muito correto. Graficamente, então, nós estamos com um problema aqui. E outra questão é você botar uma textura basal que não corresponde a uma realidade. Não aproveitar, isso aí é um bloco de diagrama, né? É isométrico, né? Então ele tem como se fosse, pegasse uma caixa e visse na quina de uma caixa assim, os dois lados, né? Dois lados da caixa na mesma proporção. Aqui é a mesma coisa. As montanhas aqui, ó, os morros estão bem retratados. A drenagem está bem retratada. Note que aqui escurece lá para o fundo, para a profundidade. Aqui já fica claro. Deveria ser um pouquinho mais escuro aqui. E vem para uma cor mais clara. E aqui seria o mais claro. E está disperso, porque na realidade é muito desenho para mostrar só o tipo de vale, né? Mesma coisa aqui, né? Um bloco de diagrama com os tiltilitos, tiloides, né? Os fragmentos de geleiras, né? Que fazem níveis basais. Aqui no caso também está mal retratado. Isso aqui nós temos uma idade de geração desse material e outra idade superposta mais recente com as drenagens. Essas drenagens estão mal representadas, que parecem ramos de árvores, né? Galhos de árvore, né? Não está bem. Então está colocando os dois lados o mesmo sombreamento, está colocando os dois lados o mesmo sombreamento, então não dá perspectiva 3D, tá? Aqui é interessante, mas também é a mesma coisa, né? O que é que esses crevasses, né, que são grandes fraturas nos campos, nos gelos, né? No gelo, que vocês sabem que na geleira tu tem aquela questão da neve e tu tem a questão do gelo, né? Que são coisas diferentes. Bom, e aqui assim, dando mais ou menos o caminho de uma morena ou moraina, né? Lá no sul a gente chama de moraina. Aqui também é a mesma coisa, né? O desenho aqui, nesse caso, aqui ele está bem, né, representado, porque ele está conseguindo ver em perspectiva e em subsuperfície como aparece essas nossas montanhas, essas nossas colunas, né, de material gelado, como é que fica, né, essas geleiras quando elas são destacadas, como é que fica? Fica na superfície um pedaço, em superfície só a maior parte, tá? Esse aqui já melhorou um pouquinho o nosso desenho. Aqui já acho que nós temos graficamente uma coisa boa, né? Tá melhorando, não tá poluído, né? E tá te dando uma impressão em 3D, em subsuperfície, né? O que acontece com o material, com o gelo, né, no caso, né? E como são geradas essas fraturas em cima, em superfície. Tá bom? Então, temos fraturas também no material rochoso. Ou seja, esse aqui graficamente, só que aqui, ó, colocou uma numeração e provavelmente deve ter associado uma legenda a essa gravura. Aqui, por exemplo, você fazendo um mapa de localização para um texto ou para um artigo fora do país, aí no caso teria que ser tudo na língua inglesa ou em outra língua estrangeira, né? Mas aqui mostra mais ou menos, isso aqui foi apresentado em Portugal, né? E aí o que acontece? Aqui tu tem o ressalto, o que destaca é o Rio de Janeiro, né? Aqui é América do Sul, posicionamento, né, do Brasil. Claro que isso aqui é quase, desculpe, mas é um exagero, mas graficamente tu tem assim uma coisa harmônica, tá poluído um pouco nessa região aqui, tá? Outra coisa hoje muito difundida, muito boa, muito legal de ser feita é a questão da ilustração a partir de uma fotografia, trabalhar com fotografia.
Tem vários apps hoje que você baixa no seu computador ou baixa no seu smartphone, né? E aí você consegue trabalhar com a fotografia, coloca a fotografia na parte basal e desenha por cima, ou manda o teu aplicativo desenhar, fazer um esboço, fazer um croquis, fazer até em 3D. Então tem vários aí vocês pegam lá em qualquer browser para encontrar esse material, vocês têm uma quantidade muito grande, tá bom? Então agora nós vamos partir para a quarta parte. Eu vou encerrar aqui porque eu vou começar a dar um exemplo do que é que eu desenho quando eu tenho um afloramento, né? Quais são os